Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima aqui do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos drafts para valer e mock pós-NFL Draft de calouros e também no seu agregador de podcast favorito, em todo lugar, o Brasil Fantasy Football chegando aí para repercutir um draft com muitas surpresas e também muitas tendências diferentes do que a gente teve semana passada no nosso mock draft, antes dos destinos e do capital de draft da galera definido nessa classe de 2023, que promete bastante discussão e polêmica entre este que vos fala, que é André Amaral, e meu fiel escudeiro, que está aqui de volta ao meu lado, Gabriel Mafra, porque eu sinto que ainda mais agora que o draft já passou, teremos algumas discordâncias, Mafrinha, mas enfim, deixa seu destaque inicial para a galera, enquanto a gente vai chamando o pessoal no chat para participar do nosso mock também. Daqui a pouco eu lanço o link aqui no chat. Mafrinha, seja bem-vindo de volta. Boa. Primeiro, boa noite, galera. Quem estiver por aí, quem vai aparecer. Boa tarde, bom dia para quem estiver depois ouvindo nos agregadores ou nos próprios vídeos. Acho que o meu destaque para hoje vai primeiro agradecer as discussões maravilhosas que a gente vem tendo no nosso grupo de WhatsApp. Então, caso você não esteja no nosso grupo de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para a gente lá no Twitter, do BR Football, ou para mim, ou para o André, ou para o próprio Rui. Tem sido discussões muito legais, debates sobre valores, sobre jogadores, sobre quem serve e quem não serve, opiniões erradas sobre Romeo Doubs que vocês estão tendo, ninguém confia nele, mas enfim. Mas tem sido muito bacana, a gente tem aprendido muito, assim, eu pelo menos tenho aprendido muito com visões diferentes de diferentes pessoas, e é um lugar de crescimento, é um lugar super acolhedor, né, e eu acho que a comunidade do Fantasy tem sido muito isso, assim. Então, muito feliz de estar essa conversa, e logicamente de estar fazendo essas lives aqui, de estar fazendo esse mock pós-draft. Valores foram mudados, vidas foram tomadas, eu diria. E eu tô curioso para ver como é que o pessoal também está entendendo agora o pós-draft, os landing spots, as oportunidades que alguns jogadores têm. Tem alguns jogadores que acho que subiram muito no meu conceito, teve outros que caíram bastante. Então, vamos ver aí como é que se desenha isso. Galera, o link do mock tá aí já. Entrem, vamos fazer juntos aí. Com certeza, acabei de lançar aqui no nosso chat e na linha do que você já trouxe, né? Muito importante esse lembrete sobre o nosso novo grupo de WhatsApp do Brasil Fantasy Football. Já nos aproximamos de 100 membros, discussões fervendo por lá todos os dias. Então, se você tem interesse em entrar nesse grupo que vai render, eu acho, ainda muitas ligas novas, tem o pessoal buscando Dynasties, né? Essa é a Dynasty Season a todo vapor nesse mês de maio aqui para o nosso Fantasy Football, mas não só isso, se você tiver dúvida sobre trade, sobre valor de determinados jogadores, qualquer assunto em relação ao Fantasy Football, a gente está lá para ajudar e a comunidade vai se ajudar, né? Vai se complementar em termos mais de opinião. gostoso. Exatamente, nessa troca de ideias, a gente lança enquetes e aí isso também facilita bastante na hora de você tomar as melhores decisões. E como a gente já tem muitos membros nesse grupo, alguns deles estão no nosso chat, como é o caso do Lorenzo Scalise, que está sempre de olho. Boa noite para você também, meu camarada. Ele já entrou aqui no nosso mock, inclusive, daqui a pouco eu ponho na tela. O Pedro também, grande torcedor dos Falcons, está falando que hoje vai no paliativo, não vai mostrar os segredos a ninguém. Mas assim, daqui a pouco a gente discute sobre esse draft de calouros, porque eu acho que a partir do final do primeiro round não tem muito padrão. Então, é quase que o caos reinando e muita coisa pode acontecer. Diogo Bertolini, também grande torcedor dos Cowboys e jogador de fantasy, de olho aqui na nossa live e também presente no chat. Álvaro Tá no mock Ximenes. também, foi pro mock Tá também. no mock, tá na pick 3 já. E o Álvaro, nosso grande assinante do BRFF, também de olho. O Lourenço falando que não vai revelar os segredos dele também. E o Pedro, bem confiante no Bijan Robinson, que tá falando assim, falei que o Bijan seria top 10, se bobear iria para os Falcons, eu conheço mais no meu time do que parece. Eu também estava firme, ganhei até bet nessa número 8, viu, Pedro? Então, vamos juntos, porque nosso amigo Mafra aqui não confia tanto assim no Bijan, que para mim é o running back
absoluto no momento, principalmente em Dynasty, mas ele prefere outros nomes. Enfim, não é verdade, não é, calma lá, não é isso que eu disse, não é isso que eu disse. Não estou desmerecendo o Bijan, gosto muito do Bijan, acho um cara um baita de um running back. O que eu disse e continuo repetindo é que não acho absurdo que ele esteja ali num nível de comparação do Gibbs, tanto em termos de landing spot quanto em termos de produção para a Dynasty. Eu acho que é válida a discussão e eu acho que é válido o entendimento de quem tem que o Gibbs possa estar na frente do Bijan. Agora, acho os dois fantásticos, acho os dois jogadores fenomenais. É um A, um B para mim nesse sentido. Boa. Eu já acho que tem uma quebra de prateleira aí, mas daqui a pouco a gente discute um pouquinho mais a fundo. Antes, vou mandar um salve também para o Antônio Oliveira, que está participando, só para o Mafa falar que ele nunca participa. Já entrou ali no slot número 2, apenas 3 vagas restando, hein, galera? Então, vou pôr na tela aqui como é que está o nosso mock no momento. Apenas o slot 1, o slot 9 e o 10 ainda vagos, então vão chegando aí para a gente completar. Mas antes, vamos contextualizar, né, um pouquinho a nossa ideia e a comparação com o que a gente fez semana passada, né? Semana passada a gente fez um mock, naturalmente, antes dos destinos e do capital de draft dessa classe de 2023 ter sido definido, né? E acabou que muito da nossa preferência pessoal de avaliação dos prospectos acabou aparecendo, né? E agora a gente vê o quão diferente vai ser esse mock uma semana depois, já com o draft tendo passado. E eu, na minha humilde opinião, a partir do final do primeiro round ali e do segundo, terceiro, principalmente, muita coisa vai mudar. Então, quero saber se o Mafra concorda comigo, enquanto eu coloco aí na tela os resultados aí desse nosso último mock, ainda sem os destinos definidos. E se você já quiser dar uma olhadinha aí na imagem e citar alguns exemplos de quem perdeu ou ganhou muito valor em comparação ao nosso último mock, Mafra, fica à vontade. Claro, pô, eu acho que sim. É assim, primeira linha ali, olhando de relance, são quase que os nomes esperados. Talvez o Will Levis caindo um pouco, não sei se colocaria mais no primeiro round de forma alguma. Mas ali são, acho que, meus usual suspects, assim. Devon Achane, talvez no segundo round passando para o primeiro, no lugar do Charbonnet, na minha opinião. Mas a partir do segundo já começa a ver que tem muita coisa que eu mudaria. Então, por exemplo, TJ Spears, que era um cara que eu era muito fã, aliás, continuo muito fã dele, mas já não colocaria ele tão alto assim no começo do segundo round. Tank Bigsby, Zach Evans, Israel Abanikanda são caras que caíram muito também para mim. E aí você vê no terceiro round gente que subiu, né? Gente que eu acho que tá mais bem cotada, como o Josh Downs, o Jonathan Mingo, que tá ali no meio do terceiro round, que eu draftei ele na semana passada. Para mim, ele já é um jogador de começo de segundo round, meio de segundo round, dependendo das necessidades das pessoas. O Rashee Rice também, que tá ali no final do round 3, eu colocaria ele no final do round 2, meio do round 2 para quem é torcedor do Chiefs, talvez. Acho um potencial interessante. Mas cara, do terceiro e quarto round, eu acho que a mudança ali foi muito grande, muito grande. Também acho, né? Foi muito surpreendente alguns capitais de draft em relação aos running backs, né? Sim. Então, só para eu dar um panorama geral antes da gente soltar o relógio do nosso novo mock, eu tô vestido de Cardinals, até brinquei com o Mafra, que tinha um motivo bem específico, que é o meu conselho para você se aproveitar e tentar dar uma de Cardinals nesse último draft e acumular capital de draft para 2024, principalmente se você tiver escolhas de primeira rodada em 2023 a partir da número 8 ali, ou com mais ênfase ainda se for da 10 em diante, porque na minha humilde opinião temos um top 7 bastante claro. O Will Levis talvez fazia parte dele, se a gente imaginasse que ele sairia no primeiro round e agora que ele saiu só no segundo round para os Titans, também concordo que pode, inclusive, ser escolhido apenas na segunda rodada de rookie drafts de fantasy. Então, saindo desse top 7, o caos começa a reinar. Eu até brinquei com essa palavra nos meus rankings aí que estão nas redes sociais, tanto do BRFF quanto na minha pessoal, e eu acho que essa variação aí de ordem que os prospectos, que os jogadores vão ser selecionados nesses rookies de Dynasty vai variar muito e ser um ilustrativo, né? De como a gente tem muitas poucas certezas, mesmo em relação a 2 wide receivers draftados no primeiro round, que são o Quentin Johnston e o Zay Flowers. Eu acho que o Jordan Edson
foi disparado o melhor landing spot aí dessa sequência que nos surpreendeu também. Os 4 wide receivers de primeiro round foram selecionados numa escadinha da escolha 20 a 23 do NFL Draft. O próprio JSN a gente esperava que saísse um pouco antes, né? E tivesse uma quebra de prateleira, mas também o destino dele, sendo o Seahawks, acaba embolando todos esses 4. Mas eu acho que esse destino aí para o Edson fez ele crescer bastante e se aproximar também em termos de prateleira. Se o JSN tem o trunfo do maior talento, né, que a gente mesmo destacava que ele talvez estivesse numa prateleira própria entre os wide receivers, como prospecto, mas o landing spot Minnesota Vikings para o Edson é muito interessante, como um complemento do Justin Jefferson, alguém que vem substituir o Adam Thielen, e em contrapartida a gente tem dúvidas sobre a hierarquia dos pass catchers e do novo ataque dos Ravens, né, com o Zay Flowers, e o Quentin Johnston, a gente tinha dúvidas dele como prospecto, e pelo menos nos primeiros anos, eu acho que ele vai demorar para engrenar, tendo a concorrência dos já veteranos, mas ainda produtivos, Keenan Allen e Mike Williams. E depois disso, então, você pode gostar bastante do Kincaid, do capital de draft investido nele, mas a gente não tem um histórico do Josh Allen priorizando tight ends, mas aí você pode argumentar que o Kincaid não é um tight end, ele pode até mesmo jogar como slot ali, e vários outros nomes, como o próprio Achane, que a gente vai destacar, outros running backs, que se você quiser escolher qualquer um deles a partir dessa pick número 8, eu acho difícil eu ter um argumento muito forte para discordar. Então eu acho que o caos começa a reinar e quero saber o que o Mafra acha dessa minha opinião. Eu concordo que exista, logicamente, um início ali definido, relativamente forte, com Bijan Robinson, Anthony Richardson, o Bryce Young, o Gibbs, o JSN até certo ponto, e depois a coisa fica um pouco bagunçada. Eu também acho que a ideia de você talvez acumular picks para o ano que vem seja interessante, então trade down e você troca essa sua pick 10, 9, 11 por alguma coisa do ano que vem. Mas também tem muita construção de roster, né? Como é que você está preparado para esse ano? Se você tiver, por exemplo, 2 jogadores para brigar para o título desse ano, eu acho que você tem que tentar fazer um trade-up aqui nesses pontos aqui, tentar pegar 2 jogadores para fechar o teu time. Então, é muito de estratégia, eu acho que vai de liga para liga, vai também do entendimento que você tem da produção dos jogadores. Por exemplo, eu tenho para mim que o Zay Flowers caiu num landing spot maravilhoso, porque eu sou muito, muito fã do Lamar, eu acho o Lamar um excelente quarterback, eu acho que ele tem possibilidade de produzir ali 2 wide receivers relevantes para o fantasy, como foi o Waddle e o Hill nas mãos do Tua, né? E o Tua é muito abaixo do Lamar. Por favor, Tua lovers, não me xinguem, mas eu acho ele muito abaixo. Então, eu acho que tem essa possibilidade. O Watson, como você falou também, gosto muito do landing spot dele. Tenho um pouco de receio, porque eu acho que para mim, a partir do ano que vem, o Vikings não vai ter mais o Cousins. Então, essa incerteza no quarterback pode acabar sendo um problema para ele. Mas, enfim, previsões, né, gente? A gente está prevendo daqui 1, 2, 3 anos, então é até difícil de fazer essa avaliação. Mas é isso, construção de roster, construção de win now ou vai esperar mais para frente. E, logicamente, o setup da liga que você tem. A necessidade que vai ali. Bem por aí também, tem, claro, essas needs, mas a gente gosta sempre de ressaltar também que draftar só por necessidade do seu elenco em si, pelo menos em maio, eu não sei se é a melhor estratégia, porque você tem alguns meses para trabalhar em trocas, né? E se você enxergar uma queda muito contundente de prateleiras entre uma posição que você já está melhor servido para aquela outra que você está precisando, mas em termos de valor de mercado do jogador, você vai ter um prejuízo significativo. Às vezes, na minha opinião, pelo menos, vale a pena você pegar aquele jogador da posição que você já está bem servido para depois ter também um leque maior para trades de maio até setembro. Eu acho que você tocou num ponto perfeito, cara. Eu acho que a gente não pode fazer draft somente para need, assim como na NFL, né, na vida Exato. real. Você não drafta somente pelo buraco que você tem no seu time, você tem que draftar pelo valor que você percebe no jogador, enfim, daquela construção. Então, se você tem, por exemplo, uma deficiência de running back, mas o valor de um wide receiver é muito maior, você não vai deixar esse cara passar para pegar um cara que talvez seja comitê, que seja ali atrás. Então, com certeza tem isso. Mas, se você tiver muito, muito próximo de ser o campeão da sua liga ou de brigar por esse título em detrimento de outros times, por que não talvez fazer suprir essa única carência? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Rams deu certo, levou o Super Bowl. Outros times tentaram e acabaram falhando miseravelmente. Então... Boa.
Bom, então vamos soltar esse relógio, porque o povo está ansioso para ver esse mock pós-draft. Já estamos com todos os slots completos aí. Pedro Decker, grande produtor de conteúdo da NFL Brasil, está no slot 1. Grande. Tom Oliveira na slot 2, né? Escolheu 1.2 do primeiro round, Diogo Bertolini na 3, o Pedro na 4, o Mário Clements na 5, outro grande torcedor dos Packers, o meu rival e amigo do Mafra, na de número 5, né? O Loren na de número 6, o Mafrinha sempre na 7, que é o número da sorte dele, e também aquele que veste Bijan Robinson, que agora é o jogador preferido de Gabriel Mafra. Grande Dantas, né? Um veteranaço aí do fantasy brasileiro no slot 8, André Fonseca no slot 9, o William Marques também está em várias ligas aí no slot 10, o Álvaro Ximenes, o Saint Sacre aqui no Sleeper na 1.11, e eu tô fechando, se eu fiz o slot 1 semana passada, dessa vez eu tô lá no 12, no meio desse caos que eu tanto falei, vamos ver o que dá, e se essas previsões que estão aqui no chat se confirmam, como a do Pedro, de que o Achane vai sair no first round, e lembrar também, como o nosso editor-chefe muito bem lembra, para atacar o like aí, quem ainda não deixou o joinha no vídeo, por favor, porque isso ajuda o nosso canal aqui do YouTube a alcançar o maior número de fãs da bola oval e do fantasy futebol possível. Dito muito isso, bom. Vou soltar o relógio e vou pedir para todo mundo ficar online para ninguém cair na autopique e vamos ver o que dá, hein? É 1, é 2 e tá valendo. Pedro Decker no relógio, temos 60 segundos por pique. Ainda não tem o circulinho verde ao lado do nome dele, mas agora sim, tá online. Boa. E bora que bora. Bijan Robinson na 1. Okay. Bryce Young na 2. E, enfim, vamos discutir esse ranking de quarterbacks, né, Mafra? Sim, claro. Gibbs na 3. Então tivemos um running back, um quarterback, agora outro running back. Vamos ver o que o Pedro faz, já que Bijan, que ele tanto queria, dificilmente chegaria na 4, né? Porque, para mim, pelo menos, está numa prateleira sozinho lá na 1. Agora eu acho que saiu o nosso quarterback preferido, né, Mafra? Inclusive, eu talvez tenha te tesourado num outro draft que a gente está fazendo aí. Mas Anthony Richardson, para mim, está numa prateleira só dele, muito pelo capital de draft e pelo destino do Indianapolis Colts. Acho o potencial, cara, o potencial dele é gigante. É o cara muito atlético e eu acho que caiu numa situação muito boa por cair agora com o head coach que é o ex-coordenador ofensivo do Jalen Hurts, né, o Shane Steichen, e com uma estrutura muito interessante também de armas, né? Se não são totalmente elite, né? Na figura do Michael Pittman, do Alec Pierce e agora do Josh Downs, que foi draftado no 3º round pelos Colts. É um grupo de recebedores melhor do que os outros 2 principais nomes da classe vão ter nos primeiros anos, na minha opinião, pelo menos, na figura do CJ Stroud em Houston e do Bryce Young em Carolina. E toda a capacidade atlética que a gente imagina que vai fazer com que o Richardson tenha uma trajetória parecida com o do Justin Fields, do Jalen Hurts, que a gente viu nos últimos anos. Se você pode ter suas reticências como passador em relação ao Fields no presente, e muita gente já teve em relação ao Hurts no passado, eles conseguiram minimamente compensar isso e produzir bem no fantasy pelo chão, né, Maf? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que o Anthony Richardson tem um teto absurdo, mas tem um calma torcedores calma aí, porque ele não vai produzir logo de cara. Mas faz sua escolha, hein, Mafra? Eu vou fazer, tô olhando aqui. Boa. Vou com o meu menino, my guy, né? O Get Your Guys. Mas o Anthony Richardson saindo ali logo depois o CJ Stroud, né, para o Mário. Fiquei surpreso um pouco, o Kincaid saindo logo na 1.6, antes da minha escolha. Mas não acho impossível, não. Não acho impossível. Acho que se as pessoas entendem que ele é a segunda arma do Josh Allen, é um potencial de produção muito grande. Ainda mais se a gente lembrar que o nosso mock aqui é Superflex, né? Que é aquela liga que permite você colocar um quarterback no segundo slot de flex, que é chamado super exatamente por isso, para a possibilidade do quarterback. Então, a posição mais importante no futebol americano ganha mais importância no fantasy football, mas também é tight end premium, né? Que dá meio ponto de recepção a mais numa liga PPR aos tight ends. Não, a escolha foi justíssima, eu não tenho nada contra ela, eu só fiquei surpreso porque eu não tenho visto em mocks recentes ele saindo tão alto nessa 6, mas longe de dizer que ela é uma escolha errada.
Então, me surpreendeu também. Eu ainda acho que o Kincaid começa a estar nessa turma do caos ali a partir da 1.8. Eu, particularmente, teria o Edson e o JSN antes do Flowers e do Kincaid, mas em termos de teto, eu consigo enxergar um teto maior nesses dois jogadores, no Flowers e no Kincaid, também por tudo que a gente discutiu sobre quem eles são como prospectos. Então, assim, eu separo em prateleiras pela maior segurança e preferência pessoal que eu tenho em relação a JSN e Edson, mas não é nenhum absurdo a gente ver o Kincaid. Ih, acabei perdendo tempo aqui. Pronto, vai de Will Levis. Tudo bem, vai, segue o jogo, deixa eu voltar online. Então tá tudo certo. Aí eu acho que desse final de primeiro round aqui, então depois do Jordan Edson, a gente teve o JSN. Eu fiquei surpreso que o JSN foi o terceiro wide receiver escolhido, mas acho que vai ser uma constante em alguns drafts. Depois o Quentin Johnston, que para mim continua sendo um bust, mas quem considera ele, tá tudo certo. Devon Achane, que a gente falou sobre ele agora há pouco, já saiu no primeiro round, e eu acho bem possível dele sair ele não 109, 1010, 1011. E aí você fecha ali com o Will Levis, que na verdade foi uma autopick, então faz Vou parte. só esclarecer que eu teria ido de Jonathan Mingo se eu tivesse oportunidade aqui, tá? Mas assim, sendo Superflex, não é nenhum absurdo o Will Levis nessa 1.2. Mas eu gostei da ideia do Jonathan Mingo ali na 1.12. Faz todo sentido também. Para mim, ele tá cada vez mais alto. E é um cara que eu já tinha falado sobre ele antes do draft, que ele tem um potencial muito legal. E me fez subir demais nos rankings o fato dele ter sido o quinto wide receiver selecionado no topo do segundo round e para um destino em que está muito em aberto essa hierarquia do jogo de passe, né? Porque sai o DJ Moore e quem chega como substituto já está em trajetória mais avançada na carreira, na figura do Adam Thielen, ou é um jogador em si que eu vejo muito mais como uma ameaça em profundidade e um recebedor para casos situacionais na figura do DJ Chark, né? Eu não vejo ele nem mesmo como um wide receiver 2 muito sólido. E aí o Jonathan Mingo, que é um cara que começou a ter mais hype nos dias subsequentes ali ao Combine, e teve um Senior Bowl bem destacado, mas principalmente de meio de abril até o draft que o estoque dele começou a crescer de verdade, acabou traduzindo isso com um capital de draft muito interessante e num landing spot em que tem um quarterback novato que vai buscar um alfa ali, e eu acho que as chances são muito boas aí para o Mingo, por mais que eu reconheça que a chance de um piso não tão alto também existe. Né? Eu acho que o Mingo, ele tem, só fechando esse ponto do Mingo, eu acho que o Mingo ele tem a possibilidade de se destacar sozinho ali naquele time, porque ele é diferente dos wide receivers que existem ali. Terrence Marshall, Adam Thielen, eu acho que ele não se compara com esses caras, então ele tem o espaço dele para jogar por conta própria, digamos assim, com o Bryce Young. Pegaram o meu Mingo, então eu já digo pro Tom aqui que eu não gostei, que ele me tesourou aqui, e também o Lorenzo, que pegou o meu menino Jalen Reed. Não se faz isso com torcedores do Packers, acho uma falta de respeito, mas tudo bem. Boa, agora eu não vou perder minha escolha não, estou só confirmando aqui que Charbonnet já saiu, então é meu garoto, né? O clubismo também vai estar presente nessa escolha do Roschon Johnson. Muito Daqui bem. a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela, mas antes de eu fazer o recap aqui do draft todo também, para quem nos ouve na versão podcast, vou passar no chat rapidinho, né? Porque chegaram observações e perguntas bem bacanas. Por exemplo, o Diogo Bertolini te provocando um pouquinho, Mafra, porque teve essa discussão hoje mais cedo no grupo de WhatsApp do BRFF sobre Lamar Jackson sendo melhor que Josh Allen. O que é um fato. falar um pouquinho sobre isso. É um fato, né? É um fato, não é uma discussão, é um fato. Ó, o Thiago Salomão lembrando que o Anthony Richardson é o maior risco, mas é de longe, para mim, o maior teto dessa classe de quarterbacks, mas acaba justificando também a preferência pelo Bryce Young, do Tom Oliveira ali na 2. E ele reforçando isso, falando que piso é Stroud e Young. Aí falou Kincaid na 6, o Lourenço lembrou que é Tyrant Premium, né? A gente já falou sobre isso, não é nenhum absurdo. O Thiago ressaltando o JSN caindo para 9, é algo raro, eu acho
que me surpreende, mas o Landing Spot, eu acho que quem não tiver tanta paciência assim para esperar uma queda de produção do Lockett, por exemplo, lá em Seattle, e tem dúvidas sobre como vai funcionar esse trio, já que a gente está tão acostumado com uma dupla proeminente de recebedores em Seattle e não um trio, é bem plausível isso. E o Timbó está perguntando para você o seguinte, Mafra, é muito melhor o Kincaid em relação ao Mayer passado o draft? Um saiu no primeiro round, um saiu no segundo round, e também os landing spots. Como é que você vê Kincaid e Mayer, que para a gente estavam na mesma prateleira antes do draft, mas para muita gente agora foram separados depois? Sim, sim. Bom, eu não diria que ele é muito melhor. Eu acho que ele é possivelmente melhor, porque ele já cai num landing spot no qual o quarterback é muito bom, que é o Josh Allen. Então, o ambiente no qual ele chega é muito mais produtivo, muito mais proveitoso do que o Michael Mayer caindo ali com o Garoppolo, que é um quarterback mediano para baixo, né? Então, tem esse ponto, assim. E, logicamente, também o Mayer cai num time que tem Davante Adams sugando target atrás de target. Então, eu não diria que ele é muito melhor, mas eu acho que, para fantasy especificamente, eu acho que é um valor superior ao do Mayer nesse exato momento. Para a NFL, aí é outra história, e eu sou time Mayer, sem dúvida alguma. Eu também acho o Mayer mais completo, porque bloqueia muito melhor do que o Kincaid, mas foi algo que eu também já ressaltei para o Timbó num papo particular, que pelo menos a curto prazo o Mayer não deve ter tanta produção de recepções e jardas por cair num destino que tem um target hog, talvez o mais claro da NFL, na figura do Davante Adams. Sim. E vai ter uma concorrência no slot ali, não só com um, mas dois jogadores, né? O Hunter Renfrow e o Jacoby Myers. E também vindo de uma produção que o Josh Jacobs teve ano passado de ter sido o melhor corredor da NFL, o maior número de jardas terrestres foi do Josh Jacobs, e foi o maior trunfo, né, do Josh McDaniels nos Raiders ano passado, e tendo que proteger até certo ponto, né? Eu acho que o foco maior não vai ser expor o Jimmy Garoppolo, né? Ele não vai ter que se arriscar tanto. Eu vejo o Michael Mayer no curto prazo com uma distância considerável para o Kincaid, sim, pelo menos em termos de teto, e vai ter que ter um pouquinho de paciência para ver ele se desenvolver mais como recebedor, na minha opinião. Bom, chegou aqui na minha pique, acabei de ser tesourado, porque eu estava de olho no Puka Nakua aqui no Não, Puka Nakua não. round. Mas vamos ver quem me sobrou aqui. Sobrou um Tyren, eu acho que ninguém pegou ainda. Shoemaker, muito mais pelo destino e capital de draft do que pelo meu gosto pelo prospecto, mas um Tyren do Dak Prescott a gente sabe que costuma produzir bem, né, Maf? E não só, foi super bem avaliado pela equipe do Cowboys, enfim, parece que foi quase que handpicked ali pelo Mike McCarthy. O Mike McCarthy em si não é um cara de usar muito Tyrants, mas é como você falou, o Dak Prescott adora esse tipo de jogo, e eles não têm um segundo target ali muito, como é que chama? Definido. Então ele pode entrar e talvez tomar essa posição aí e brigar, né, para ser o Tyrant 1 com o... Qual que é o nome do Tyrant 1 atual deles? Agora me deu bronca. É Ferguson, né? Jake Ferguson, isso. Então, vai ser uma disputa boa. Eu não vejo muitos atributos no Ferguson também como jogador. É muito mais pelo destino mesmo. Mas eu ouvi gente de quem eu gosto bastante das opiniões, né, sobre prospecção aí de talentos, falando bem do Schoonmaker, então talvez ele nos surpreenda aí. Sim. Mas a gente tem sempre que lembrar que Tyren, em regra, demora um pouquinho para ter proeminência aí, né? É muito raro um Tyren calouro ter números tão destacados assim, mas pelo menos para o médio prazo é um bom landing spot aí para o Schoonmaker. Bom, vamos ver quem vai fechar aí o nosso draft, já está na penúltima escolha do Álvaro. Vou caçar aqui quem ainda não saiu para ver quem será essa minha escolha. Acabou de sair o Stetson Bennett, que era quem eu estava de olho. Então, é uma boa escolha de final de draft, viu? Eu vou pegar um running back aqui, que é o Evan Hall. Também gosto. Boa. Então, fechamos o nosso mock. Vou agradecer primeiro demais aí a quem participou aí com a gente. Continuem aqui na live para saber nossas opiniões. Vamos falar mais a fundo aí
sobre os prospectos e a classe como um todo. Tem até aqui em cima o capital de draft despendido em cada uma das 4 posições aí do nosso fantasy mais tradicional. Tem gente que gosta de jogar com o IDP também, como é o caso do Mafra, mas hoje a gente está falando de posições de ataque em si. Mas vou fazer o recap rapidinho aí, tentando ser o mais breve possível, e a gente vai comparar também com o da semana passada, ó, que já está aqui na tela para quem nos assiste no YouTube, para ver quanta diferença teve, né? Então, ó, Bijan Robinson na 1, Bryce Young na 2, Jahmyr Gibbs na 3, Anthony Richardson na 4, CJ Stroud na 5, Dalton Kincaid na 6, Zay Flowers na 7, Jordan Addison na 8, Jackson Smith-Njigba na 9, Quentin Johnston na 10, Devon Achane na 11 e Will Levis na 12. Então, ó, para a gente fazer round por round também, Mafra, comparando com semana passada, esse é disparado o round com menor discrepância, né? Até porque costuma ser o caso, o talento acaba prevalecendo também na hora do capital de draft, que a gente tem sempre que lembrar que jogadores draftados no primeiro round do NFL Draft naturalmente vão ser melhores e ter uma discrepância de talento importante em relação a quem sai do dia 2 em diante. Mas, comparando com semana passada, o único nome que é o intruso, entre aspas, é o do Devon Achane, acabou substituindo também, entre aspas, o Zach Charbonnet, que foi a escolha 12 aí, pré-draft, mas eu quero fazer o disclaimer de novo, que esse Will Levis aqui não teria sido minha escolha, seria o Jonathan Mingo, então a gente teria 2 alterações em relação ao draft da semana passada, mas principalmente em ligas que costumam valorizar a posição de quarterback, não vai ser incomum a gente ver o Levis saindo nesse final de primeiro round, por ser liga Superflex e por ele não ter caído tanto assim a partir do dia 2, e tendo também a possibilidade de roubar essa titularidade do Ryan Tannehill. De qualquer forma, quero suas impressões aí, Mafra, desse primeiro round. Eu acho que assim, ainda é muito cedo para colocar o Levis como first rounder. Acho que quando começar o training camp, quando começar ali a discussão de preseason, isso vai ficar mais claro. Eu acho, sinceramente, que ele vai acabar sendo o QB2 desse time e tem a chance de talvez brigar para a titularidade. Mas saiu acho que um report hoje ou ontem, eu não lembro quando eu li, que nesse exato momento ele é o QB3 do time, né? Ele tá atrás do Malik Willis e atrás do Tannehill. Então eu acho que ele é um pouquinho rico ainda no primeiro round. De qualquer forma, como você falou, acho que primeira linha aqui, esse primeiro round faz todo sentido, os nomes que saíram, muda uma posição ou outra, nós vamos ver variação, acho que do 1 ao 5, do 1 ao 6, mas não vai mudar muita coisa, só talvez o Kincaid que tá um pouquinho ali fora, digamos assim, mas é basicamente essa estrutura, entra o JSN, sai o JSN, entra o Zay Flowers, sai o Zay Flowers, então eu não vejo muita variação mesmo nesse topo de draft. Então, acho que é bem por aí também. As maiores surpresas para mim, como eu já falei, foram o Kincaid e o Flowers, né, furando a fila, entre aspas, do Edson e do JSN, mas eu já falei também que o teto desses 2 prospectos são bem altos e não acho um problema fora do comum, muito pelo contrário, consigo achar os argumentos para justificar o Kincaid e o Flowers à frente do Edson e do JSN. E aí, a partir dessa escolha 10, 9 ali, esse finzinho de primeiro round, gosto do Achane tendo aparecido aqui, porque a gente fala novamente que o fit dele em Miami é muito bom. Também o fato dele ter sido um dos poucos running backs que saiu no dia 2, né, no terceiro round ali, é bem interessante. E também, se a gente lembrar que os Dolphins tinham apenas 4 escolhas nesse draft, a segunda delas eles já endereçam para um running back, apesar deles terem um running back room bastante cheio, né? Tem muitos veteranos e jogadores pouco provados, até undrafted, como é o caso do Myles Gaskin, e os principais seriam o Jeff Wilson e o Raheem Mostert, que tem características, principalmente o Mostert, semelhantes à do Achane, só que o Achane é 10 anos mais novo do que o Mostert. Sim. E essa capacidade do Mike McDaniel, vindo da escola do Kyle Shanahan, criar as chamadas running lanes, né, as raias de corrida, para você aproveitar um running back rápido, né, principalmente de velocidade final rápida, destacada, como é o caso do Achane, que é o running back mais rápido dessa classe, mais rápido até do que o Gibbs, que também é muito destacado nesse atributo. Eu acho que ele clamava por um landing spot, como é o caso dos Dolphins, por isso que eu gosto bastante dessa escolha, por mais que eu
também volte a lembrar que o piso dessa galera a partir aqui, ó, da 1.11 e ao redor de todo o restante do draft não é dos mais garantidos, né? Inclusive o tão polêmico Zach Charbonnet, que faz parte desse segundo round, acho que tem que ser a nossa maior discussão agora, né? Essa questão do Charbonnet em Seattle e a concorrência ou não com o Kenneth Walker, mas antes de eu abrir o microfone para você opinar sobre isso, Mafra, vou só passar exatamente. Só um segundo, eu tenho uma pergunta para você antes da gente passar para o segundo round, e a pergunta também pode ser para o pessoal do chat, se eles quiserem comentar, mas se você tem uma das 4 primeiras picks, certo? Entre a 01, a 02, a 03 e a 04. Talvez a 101 não, porque acho que vai ser meio que indiscutível o Bijan como sendo 101. Mas se você tem, então, da pick 02 até a 04, 05, e você já tem 2 quarterbacks titulares no seu time de Superflex, você escolhe um quarterback ou não? Não, eu não. Eu vou no Gibbs. Se eu tiver essa opção, eu vou no Gibbs, porque eu tenho ele em terceiro no meu ranking, né? Por mais que eu goste muito do potencial do Anthony Richardson, e talvez eu possa tentar usar isso como um capital também de manobra para trocas, eu gosto bastante do Gibbs. Eu gostava muito do JSN também, até acima do Gibbs pré-draft, mas esse landing spot, queira ou não, no curto prazo, tende a fazer com que o asset, né, seja desvalorizado, né, a percepção de mercado do jogador seja desvalorizada, então você requer um pouquinho de paciência. Portanto, ou eu escolheria o Gibbs, ou escolheria o Anthony Richardson para aí usar meu capital de quarterbacks em trocas, ou eu procuraria trocas por veteranos ou escolhas de 2024. O que você acha, Mafra? Eu não tenho uma opinião formada, por isso que eu estou perguntando, porque eu quero entender o que o pessoal pensa. Vou, inclusive, depois jogar essa pergunta lá para o nosso grupo do Fantasy Football, do WhatsApp. O Vitor está falando aqui nos comentários que escolhe QB. Ele está falando que QB é vida, ainda mais agora, eu gosto do comentário. Eu não tenho uma resposta definitiva. Eu acho que as duas justificativas são válidas o suficiente. Então é mais curiosidade mesmo para entender essa questão de percepção de valor, né? Com também a questão de como se posicionar no draft, como você ataca o draft. Como a gente falou no começo, vale a pena você ir atrás dos valores, independente da posição, né? E esse acho que é um caso muito claro disso. E depois você faz a troca necessária, você troca com outro time que talvez não tenha um quarterback, mas tem um running back que você gosta mais. Trade down, não é uma possibilidade de trade down, ok? Lourenço, gosto muito da ideia, eu sou team trade down sempre, eu e o Schneider, a gente cresceu nessa coisa, ele e o João Maurício, que nosso parceiro do BR Football também. Então, é só uma ideia, é só uma coisa para ser considerada, e eu acho que as duas respostas vão ter argumentos válidos. Sem dúvidas, né? Se você conseguir aí, por exemplo, dar a sua 1.4 por uma... Mas aí, na minha opinião, você tem que ficar no top 7 ainda, porque vejo aquela queda de prateleiras. Sim. Trocar uma 1.4 por uma 1.7 mais uma escolha de segundo round, gosto da ideia também, mas não é sempre que você vai achar esse parceiro de troca. E o mais importante para você ter uma ideia de valor do asset, né, do ativo ali no mercado, é conhecer a sua liga, né? Como que a sua liga prioriza quarterbacks ou não, como que a sua liga prioriza running backs, wide receivers, seja qual for a posição. Por exemplo, a nossa redação do BRFF, que vai ser o tema das próximas lives, está fazendo um draft de startup, de Dynasty, né? A gente obliterou as duas Dynasty divididas que a gente tinha para criar uma unificada, são 10 jogadores, todos, né, que gostam bastante do assunto, e os wide receivers estão fugindo do board assim como ouro, né? Então tem todas as peculiaridades de cada liga, né? Tô odiando esse nosso draft, mas tudo bem. Eu também. Eu achei que ia cair pelo menos um wide receiver top 10 ali no quarto round, não rolou. Ninguém quer quarterback. Sacanagem. Mas enfim, muito provavelmente semana que vem a gente fala sobre essa liga. E antes do segundo round, então, vamos passar aqui no chat para ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma boa aqui que vai calhar com a nossa discussão do segundo e terceiro rounds, então vou guardar, Álvaro, para daqui a pouco, mas só uma observação aqui do Thiago Salomão, falando que se ele não tem quarterback reserva, pega um quarterback, se ele tem 3 quarterbacks, vai de Gibbs, né, nessa pergunta trazida pelo Mafra, e o Dantas falando que com quarterbacks consolidados no time, melhor prospecto disponível seria a minha escolha. Acho que é bem por aí, né?
Sim, sim. Não acho que tem, como eu falei, não acho que tem resposta errada. Eu não tenho acho que uma preferência, mas obrigado pelos comentários aí. Eu acho que é legal a gente ter essa discussão. Acho que é uma discussão super válida em drafts. Exato, e ó, o Rafael aqui falando do draft dos Colts, né? Melhor draft da era Ballard, concordo totalmente. Foi muito bom. Finalmente ele acertou, né? Pelo menos para opinião pública, e gosto muito de vários dos fits aí do Indianapolis Colts em 2023. O Thiago traz uma pergunta também sobre um prospecto que saiu aqui no terceiro round, então vamos guardar um pouquinho, assim como a pergunta do Álvaro, mas vou passar rapidinho como foi esse segundo round, principalmente para quem nos ouve na versão áudio no podcast, que teve o Michael Mayer, Tyren, abrindo aí na 2.1, Jonathan Mingo na 2.2, Josh Downs na 2.3, então um Tyren, 2 wide receivers, depois 2 running backs, o Tank Bigsby dos Jaguars e o meu queridíssimo Kendre Miller na 2.5, achei até um steal nesse ponto do draft para o Mario Clements. Na 2.6, o Jordan Reed do Green Bay Packers, quero saber também a opinião do Mafra sobre esse prospecto. Rashee Rice, dos Chiefs, foi para o Mafra na 7, e ele faz parte da pergunta que a gente vai abordar daqui a pouco. E o Zach Charbonnet, tão bem cotado como running back 3, quase unânime pré-draft, saiu só na 2.8, e esse é o principal assunto, eu acho, desse segundo round, o fit do Charbonnet no Seahawks e o quanto ele influencia quem já lá estava. O Sam Laporta, Tyren dos Lions, que saiu no NFL Draft uma escolha antes do próprio Michael Mayer, saiu na 2.9. O Tyjae Spears, running back, queridíssimo do Mafra e também meu queridinho, mas que foi para os Titans só na 2.10. Marvin Mims, wide receiver, bastante polarizante do Denver Broncos na 2.11. E eu peguei o Roschon Johnson, novo running back do Chicago Bears, para fechar o segundo round na 12ª escolha. Então, Mafra, abre para a gente aí a discussão sobre esse segundo round, alguns prospectos que dão bastante pano para manga, acho que principalmente o Charbonnet, né? Sim, acho que tem 3 aí que eu acho que são excelentes valores. Eu gostei bastante da onde eles foram pegos. Como você mencionou, o Miller, né, o Kendre Miller ali na 2.5, eu acho que é valor. Eu vejo ele saindo no início do segundo round. Eu acho que ele tem potencial para isso, principalmente considerando que podemos ter uma suspensão aí do Camara, que ainda não foi, né, não foi finalizado. E também o Camara já é um running back bem veterano, né? Então eu gostei bastante dessa escolha ali. Eu acho que também o Roschon Johnson que você pegou foi um baita do steal. Ele, para mim, também está no meio do round 2, ele não está no final. Então, eu gostei bastante dessa questão. Eu estava discutindo, inclusive, com o Edu, né, do nosso grupo, durante a tarde, falando sobre ele, que há um universo em que ele toma essa posição do Khalil Herbert, ou pelo menos eles dividem, eventualmente, ele 50-50. Então, ele tem um caminho interessante. Eu gosto muito do prospect. E eu acho também que o Jalen Reed ali foi uma boa opção. Não é um grande steal, mas acho que ele caiu mais ou menos na área que eu acho que ele tá valendo. Por quê? Temos uma competição relativamente aberta de wide receivers para o Packers, e ele pode sim ter produção. Se você olha o tape dele, ele tem muitas coisas a se gostar. Se ele vai se tornar um wide receiver produtivo da NFL é outra história, mas se olha a tape dele de college, e sendo bem sincero, eu não o conhecia antes do draft, conheci somente porque ele foi draftado pelo Packers, mas é um cara muito, muito interessante mesmo. Agora, falando sobre os outros pontos, assim, o Isaac Charbonnet, eu acho que ele tá num lugar ok, poderia estar mais acima, eu entendo quem coloca ele mais acima, mas eu ainda acho que o Kenneth Walker ele vai ser o chefe desse espaço. Eu acho que ele tem muita habilidade, muita qualidade. Eu não acho que o Charbonnet vai simplesmente suplantar ele ou demandar muitos toques. Ele vai ser mais o tal do change of pace back do que necessariamente um cara para dividir corridas. Então, para mim, ele tá ali ok. E o Laporta, eu acho que vão ter pessoas que vão colocar o Laporta mais acima do que ele tá ali, que ele tá agora na 2.9. Eu vejo o Laporta saindo talvez mais cedo para times que precisam de tight end. Ou seja, todo mundo que não tem o Travis Kelce. Ou o Mark Andrews. Surpreendentemente ou não, Mafra, eu vou concordar bastante com vários pontos que você trouxe. O Charbonnet é a principal discussão aí, né? Tem muita gente muito assustada pelo fato de, assim como o Kenneth Walker, ele ter sido uma escolha de segundo round do Pete Carroll, quem acaba sendo time Charbonnet na discussão levanta a estatística avançada do PFF, que aponta que o Kenneth Walker sobreviveu, entre aspas, muito mais de big plays do que de conquista de jarda de forma consistente, né? Então,
ele perdeu muitas jardas em algumas carregadas, né? Ele basicamente dividiu as suas carregadas em ou perda de jardas ou conquista acima da média de jardas, né? Então, ele era aquele home run hitter que, se não conseguisse a chunk play, né, a jogada de muitas jardas, ele acabava perdendo jardas e comprometendo o desenvolvimento do ataque dos Seahawks, e isso poderia ter sido a principal razão para o Pete Carroll pegar um cara que é mais grinder e que teve essa média aí de poucas, mas consistentes jardas por carregada no college como principal característica, né? A gente, até mesmo na avaliação dos prospectos antes do draft, destacava isso sobre o Charbonnet, né? Que não é o cara que é dos prospectos mais sexys, não tem um atributo muito destacado, como é a velocidade do A-Chain ou a mudança de direção do Gibbs, mas é um cara que é pouco acima da média em todos os atributos de um running back. Então é um cara a lá David Montgomery ali, James Conner, que não vai ser o cara do highlight reel, mas que vai consistentemente fazer seu ataque terrestre avançar. Em contrapartida, a capacidade do Kenneth Walker em quebrar tackles e até mesmo gerar essas big plays, para mim, colocam ele numa prateleira de talento muito superior, pelo menos, ou talvez muito superior em comparação ao Charbonnet. O capital de draft, claro, é uma red flag, chama atenção. Foram pouquinho mais de 10 escolhas de diferença. No draft de 2022, o Walker foi mais no topo do segundo round, o Charbonnet foi um pouquinho mais para baixo do segundo round em 2023. Mas se eu tivesse que apostar, vou na sua linha também. Acho que o Charbonnet chega mais como um change of pace, uma opção para, se o Pete Carroll realmente sentir o Walker bastante hit or miss, né, só com essas big plays, não conseguisse desenvolver mais todo esse talento que ele tem para o segundo ano dele como profissional, mas eu continuo preferindo bastante o Walker, não me assusta tanto assim o Charbonnet, e até gosto dessa altura que ele saiu aqui no nosso mock, por mais que eu não teria selecionado esses wide receivers aqui tão cedo em comparação a ele. E aí, falando sobre os wide receivers, principalmente o Jayden Reed, né, é um cara de quem o J.J. Zacharyson gosta bastante, então é um rótulo bacana para ele, mas a minha avaliação curta que eu tive do prospecto antes do draft não me chamou tanta atenção assim, mas a comparação de capital de draft dele, principalmente com o Romeo Doubs, que talvez seja o seu principal concorrente no wide receiver 1 dos Packers, aí isso sim me chama atenção. Tem uma diferença de 2 rounds, né? O Doubs é uma escolha de 4ª rodada e o Reed de 2º round. Então eu acho que são boas as chances dele se provar mesmo como um bom potencial, roubar essa vaga de wide receiver 2 aí do Dobbs nos Packers, mas o Luke Musgrave, tendo sido selecionado no topo do segundo round, também é alguém que talvez me chame um pouquinho mais de atenção do que o próprio Reed, para ser essa segunda principal alternativa do Jordan Love no jogo aéreo dos Packers, e ele acabou saindo só no 3º round aqui no nosso mock. Eu particularmente no meu ranking tem o Musgrave acima do próprio Reed. E aí eu quero só trazer para finalizar o contraponto em relação ao Rashee Rice, que foi a sua escolha, Mafra. O landing spot é muito chamativo, né? Exatamente. É o Patrick Mahomes, o capital de draft é bacana também, 2º round, mas eu acho que eu tô talvez um pouquinho escaldado, amedrontado com o que a gente teve como exemplo no Sky Moore ano passado. E enquanto o Patrick Mahomes dividiu esses targets fora Travis Kelce. Isso aí, Travis Kelce é outra categoria, né? Ponto e justíssimo. O prospecto Rashee Rice, eu não gostei. A comparação que muitos dão para ele é do Michael Gallup, que eu acho que é um cara que serve muito mais como complemento, até mesmo como aquele wide receiver bloqueador, do que alguém capaz de ter o refinamento técnico para ser um wide receiver 2, wide receiver 1 mesmo, de um ataque aéreo. Mas enfim, quero saber a sua opinião. Não, o Rashee Rice foi custo de potencial, sem dúvida alguma. É a coisa de você estar jogando com o Patrick Mahomes e poder ser o cara do time, entendeu? Com certeza tem a questão de ser gato escaldado com, né, as coisas que não funcionaram. O Chiefs não é um time perfeito que acerta sempre nos drafts. A gente tem o Clyde Edwards-Helaire, a gente tem, logicamente, como você falou, Sky Moore. Eles draftaram o Justin Ross, que ainda nem jogou, e pode ser que entre esse ano também revolucione o time, não sabemos. Mas assim, o Rashee Rice tem duas coisas. Primeiro, eu acho que essa questão que eu mencionei com relação a ser Patrick Mahomes passando a bola para ele, é sempre tentador ter um wide receiver do Chiefs. E o segundo ponto é que
durante o processo de estudo dos wide receivers e tudo mais, o Rashee Rice foi um cara que eu olhei bastante para ele, porque ele foi ventilado diversos mocks de outras pessoas para ser um wide receiver do Packers, né? Saindo do segundo round e tudo mais. Então é um cara que eu vejo potencial nele, e eu achei que valia a pena, acho que jogar ali, colocar ele, porque, por exemplo, eu tô mais acima nele do que eu tô, por exemplo, no Jalen Hyatt, que é talvez uma escolha mais segura, uma escolha mais comum, digamos assim, no segundo round, mas eu não estou alto nele, eu não tenho confiança no Jalen Hyatt que ele vai ser um cara disruptivo na NFL, né, no Fantasy. Tem o Marvin Mims no final do round 2 ali também. É um cara com potencial, mas ele tá atrás de Cortland Sutton, Jerry Jeudy, K.J. Hamler, Tim Patrick, ou seja, é um lugar muito bagunçado nesse exato momento, o que pode mudar daqui uma semana. O Álvaro tá perguntando aqui pra gente se a gente prefere o Josh Downs ou Mims ou Rice. Eu digo que eu prefiro o Rice. Também não sou muito fã do Josh Downs, eu acho que ele foi para um time bom, mas ele não chegou ali para ser o alpha dog. Eu acho que ele não vai chegar para tirar a posição, por exemplo, do Michael Pittman, e ele vai brigar com o Alec Pierce ali, e talvez com o Jelani Woods até na red zone, para ver quem é que vai resolver o negócio. Então também não estou muito alto nele. Então, novamente, coloquei o Rashee Rice ali muito pelo custo de potencial do que necessariamente uma garantia de cravar, bater na mesa e falar, esse cara vai produzir demais. Então, aproveitando essa boa pergunta do Álvaro, né, sobre 3 nomes que saíram no segundo round, o Vitor está opinando aqui que o Mims saiu muito baixo, estão falando bem dele, e eu acho que estão falando, ou falam muito bem, ou falam muito mal do Marvin Mims, né? Algo que a gente já trouxe, inclusive, pré-draft, é um prospecto bastante polarizante. Se você puxa a tape, ele tem melhores momentos fantásticos, touchdowns cinematográficos e drops também preocupantes. Sim. E é um cara muito novo, né? Então ele tem também uma trajetória a ser seguida, né, para ter um amadurecimento maior como jogador mesmo. Mas em termos de teto, eu vejo o maior disparado entre esses 3 jogadores no Marvin Mims. O piso maior está no Josh Downs, por mais que o landing spot não seja o ideal, porque vai pegar um quarterback calouro, que vai usar muito o jogo terrestre, tem a concorrência do Michael Pittman, do Alec Pierce, dos tight ends, né, que os Colts sempre gostam de usar também, principalmente na red zone, mas é um slot receiver bastante sólido, eu gosto dele, e aí o Rashee Rice para mim é disparado até no meu ranking, o terceiro dentre esses 3 jogadores destacados aí pelo Álvaro, porque eu não consigo ver muitos predicados nele mesmo como prospecto, e ainda tenho que ver para crer essa sedimentação de hierarquia entre os wide receivers do Patrick Mahomes, que ainda tem Kadarius Toney, o próprio Sky Moore tem alguns reports aí de que a partir desse segundo ano vai finalmente ser mais utilizado, depois que o Juju saiu, né, ele vai ocupar aquela posição que, pelo menos por 1/3 da última temporada, foi bem bacana para o Fantasy, na figura do slot receiver ali do Mahomes, mas, enfim, basicamente, a partir da segunda metade desse segundo round, né, muitos prospectos se misturam, as avaliações e as opiniões vão variar demais, então não tem muito certo ou errado, acho que vale a pena você parar para ver um pouquinho a tape desses jogadores e ver aquele que mais te agrada em termos de talento mesmo, porque não tem muito certo ou errado a partir daí. Né? Exato. É o que a gente falou na semana passada, e que aliás, na semana passada não, quando a gente falou sobre os prospects de wide receivers, eu tinha o Jonathan Mingo super alto no meu ranking já, eu já tinha colocado ele como um possível sleeper desse draft, e eu tenho ele agora como, sei lá, quase que brigando ali com os outros 4 do primeiro, entendeu? O Jonathan Mingo caiu num lugar muito bacana, ele tem um potencial muito grande, ele é um jogador alto, forte, que é diferente dos outros wide receivers que a gente tem nessa classe. Mas é isso, cara, que você falou. Analisa, procurem entender um pouquinho mais dos jogadores que vocês acham que tem um potencial legal, procurem ver o tape deles, procurem ver o que os outros analistas estão falando sobre esses caras. Mas principalmente do round 2 para frente, é muita palpitaria e é muito o que você prefere, ou seja, get your guy. Bem por aí mesmo. E aí, vou aproveitar a pergunta do Salomão sobre um dos jogadores que saiu nesse terceiro round para a gente abrir a discussão sobre eles. Mas antes, só para não esquecer também, essa questão do Marvin Mims ter caído em Denver, né? Hoje tem muita concorrência lá, mas eu acho que esses burburinhos de que um dos 2 principais wide receivers vai ser trocado, se eu tivesse que apostar, isso vai se confirmar. Acho que o Sutton vai acabar saindo, o Judy vai acabar ficando. E algo que joga muito a favor do Mims é o fato de ele ter sido a primeira escolha
de draft do novo regime do Denver Broncos, Sim, na figura do Sean Payton, né? Ele foi uma escolha só de terceiro round, mas foi a primeira escolha à disposição do Denver Broncos e do Sean Payton. Então, acho que mais um trunfo aí na discussão pró-Marvin Mims. Mas vou passar rapidinho, então, esse terceiro round, que teve o Chase Brown, running back dos Bengals, abrindo a terceira rodada, um landing spot importante, se você estiver atento aí às notícias envolvendo o John Mixon, mas vale discussão sobre o prospecto em si. Aí o Jalen Hyatt, né, que já foi tão discutido até mesmo como o primeiro round, não só de fantasy, mas do NFL Draft, acabou caindo só para a terceira rodada do NFL Draft e para os Giants, que não é o destino dos sonhos, foi a segunda escolha. Luke Musgrave, eu achei até um steal nessa altura aqui, terceira escolha do terceiro round, Tyrann dos Packers. Keishon Boutte, que foi para os Patriots, né? Outro cara muito polarizante, acho que vale a gente falar sobre ele, wide receiver, na 3.4. Aí o Darnell Washington, que faz parte da pergunta do Salomão, Tyrann, que foi lá para Pittsburgh na 3.5. Aí tivemos o Hendon Hooker, né? Novo quarterback do Detroit Lions, escolha de terceira rodada no NFL Draft na 3.6. Michael Wilson, wide receiver do Arizona Cardinals, na 7ª escolha do terceiro round para o Mafra. O Zach Evans, running back dos Rams, na 3.8. Cedric Tillman, wide receiver, que era colega do Hyatt no college, foi para o Cleveland Browns e está na nossa 3.9. Tank Dell, wide receiver de um capital de draft importante de segundo round, do Houston Texans, na 3.10. Puka Nacua, do Los Angeles Rams. Meu amor, nosso amor, na 3.11, até o capital de draft de quarta rodada, salvo engano, me surpreendeu e eu gostei. E o Schoonmaker, né, Tyrann, do Dak Prescott, do Dallas Cowboys, na 3.12. Então, abre pra gente a discussão aí sobre esse terceiro round, talvez respondendo já o Salomão, Mafra, por favor. O que vocês acham do Darnell Washington? Para fantasy, ele vai ser bustaço, na opinião do Salomão, land spot e o fato de ser mais bloqueador. Eu concordo, mas não sei você. Com lágrimas nos olhos, mas eu passo a concordar com a ideia de que o Darnell Washington não vai ser fantasy relevant. Quando nós discutimos sobre os tight ends, né, os prospects, eu tinha o Darnell Washington como meu terceiro tight end. Você lembra da nossa discussão acalorada sobre esse ponto? Eu acho que ele não é um tight end pronto como wide receiver, apesar de ele ter muito potencial, mas ele caiu num time que já tem um tight end hoje estabelecido para passe. E por conta do tamanho dele, por conta já do amadurecimento que ele tem na parte de bloqueio, eu acho que ele vai continuar sendo utilizado dessa forma. Então, infelizmente, eu acho que ele caiu num péssimo lugar para as aspirações de pontuação de fantasy. Agora, eu acho que ele... preocupações médicas, né, do Darnell? Sim, as preocupações médicas eu tenho pouco receio, assim, principalmente porque se ele foi draftado pelos Steelers, o track record dos Steelers é muito bom. Então, eu tenho para mim que tá ok. Mas eu acho que ele vai acabar sendo mais esse tight end complementar ao Freiermuth do que realmente sendo um cara que vai tirar os targets do Freiermuth. Enfim, vai ser o cara que vai se tornar o cara ali, né? Existe um universo paralelo, existe um multiverso aí em que eles vão ser Rob Gronkowski e Aaron Hernandez, mas eu duvido. Então, não vai ser nessa terra, vai ser em outro universo. Então, para mim, infelizmente, eu tô fora, mas eu gosto muito do jogador. Como jogador, eu acho ele muito bacana e eu espero que ele tenha um sucesso estrondoso na NFL. Agora, falando do terceiro round em si, muita coisa aqui eu acho que vai ser diferente, pode ser diferente em diferentes ligas. Eu mesmo peguei o Michael Wilson ali na terceira escolha, na 3.7, e eu poderia tranquilamente ter pego o Tank Dell, que é um cara que eu gosto muito, como você mesmo falou, que é a capital de draft dele, de segunda rodada, e ele chega para jogar no time, ele chega para exatamente produzir alguma coisa ali. O Puka Nacua já está aparecendo no terceiro round, no final do terceiro round, ele era quarto round quando a gente fez na semana passada, já está aparecendo ali, e salvo engano, acho que ele foi a segunda ou terceira escolha do Rams nesse draft. Então também é um cara que está chegando ali com algum aval da equipe, né? A equipe que está em reconstrução, a equipe está toda zoada, digamos assim. Vamos conferir aí, confirmar. Mas eu acho que é isso. Puka Nacua acho que foi a terceira escolha do Rams, segunda ou terceira escolha do Rams. Não é isso? Bom, enquanto você confirma aí, vou olhando aqui para as ligas aqui. O Keishon Boutte, que também está saindo aqui na terceira, tem a questão mais da disciplina dele do que do talento. Talento, ele é muito talentoso. Então, eu acho que ele pode sair no início do round e eu escolheria ele no lugar, por exemplo, do Jalen Hyatt. O Jalen Hyatt, para mim, caiu demais, né? E eu não tenho muito prazer em draftá-lo. Então, eu colocaria isso.
Agora, Luck Musgrave, baita de um steal, para mim ele é jogador de segundo round, ele tem o potencial de, como você falou, ser o segundo, terceiro target do próprio Jordan Love, e tight end premium vale muito, muito, muito. O Schoonmaker que você pegou no final do round 3, eu também acho que ele deveria ter saído antes, eu também acho que ele é um baita de um steal que você conseguiu ali, porque para mim ele vai sair no meio desse terceiro round, pode até aparecer no segundo round para quem realmente está precisando de tight end, né? Então, cara, o terceiro round você pode mudar todo mundo ali se você quiser, e eu não tenho nada contra e falar, não, esse cara tá completamente fora. Eu acho que todas as posições aqui endereçadas e todos os jogadores escolhidos têm seus prós e contras, têm suas discussões sobre o porquê estar ali ou porquê não estar ali. Exato, eu acho que é bem por aí também a ordem, com a única exceção do Darnell Washington, né? Só para complementar o que você já trouxe, tá muito com cara de que ele vai ser bloqueador, até porque na primeira entrevista dele depois do draft, ele deixou a possibilidade, se colocou à disposição de jogar como tackle, né? Como membro da linha ofensiva mesmo, que é algo que alguns scouters já mencionavam como possibilidade, porque ele é muito bom bloqueando, né? E ele já servia como um complemento e não como o tight end principal do jogo aéreo do Georgia Bulldogs, da faculdade que ele veio, que tem na figura do Brock Bauer. Acho que é esse o nome, se eu estiver enganado, alguém me corrige no chat. Brock Bowers ou Bauer, um tight end geracional também, que vai chegar com tudo, muito provavelmente no top 10 do NFL Draft 2024, que se juntando a Marvin Harrison e aos dois quarterbacks de muito calibre dessa próxima classe, né? na figura. Tem o Ellers pelo também. menos dois. Não, tem o Ellers Drake também, May. já tá. Drake Então, May, Caleb tem Williams outro. e o Quincy Ewers. Exato, e com chance de mais 2 quarterbacks, né? 5 no total saírem no primeiro round, mas para a gente cravar mesmo é Caleb Williams, o Drake May muito próximo também de ser um quarterback prospecto elite, o Caleb Williams certamente será, o cara é um absurdo, né? É o único cara comparado ao Patrick Mahomes, mas enfim, só para você ter uma ideia da qualidade dessa próxima classe, né? Tem esses 2 quarterbacks, pelo menos, além do Marvin Harrison Jr., que é um wide receiver também de muito calibre, e um tight end que vem para rivalizar aí com o Kyle Pitts como melhor tight end dos últimos anos, pelo menos em termos de prospecto. E era o cara que o Darnell Washington complementava lá no ataque de Georgia, então ele vai seguir tendo esse papel, eu acho, e ainda mais como bloqueador no nível profissional lá em Pittsburgh, por isso que é a única escolha que eu realmente não faria nesse terceiro round, e todas essas outras aqui eu aprovo, né? E talvez com alguma discrepância de ordem que eles saíram, mas todos acabam sendo apostas, muito mais do que qualquer tipo de certeza, mas apostas interessantes, né? Principalmente o Puka Nacua, por chegar nos Rams, apesar de eu ter conferido aqui, ele foi a 8ª de várias escolhas de dia 3 que os Rams tiveram, né? Eles têm várias picks tardias, mas eram tão juntas e uma atrás da outra eles que tinham todo o acabam se quinto round, confundindo. basicamente. Exatamente. E ele tem uma boa chance de se firmar mais cedo do que tarde como wide receiver 2 desse time, ok? Que a gente tem pouca certeza sobre o médio e longo prazo do Los Angeles Rams em si, se o treinador continua, se o quarterback continua, se o próprio Cooper Kupp segue no nível absurdo que ele apresentou nos últimos anos, mas eles estão sentindo falta desse complemento que eles queriam ter tido no Allen Robinson, né? Para o Cooper Kupp, no passado não tiveram. O Puka Nacua ainda é um cara bastante cru como prospecto, mas parecido com o Marvin Mims, né? Tem highlights absurdos. Se ele conseguir atingir esse teto, é alguém bem interessante mesmo, né? Sem dúvida. E, ó, vamos. Não, manda bala, Mafra, antes da gente passar no chat e fazer o quarto e último round. Não, manda, eu vou falar, vamos ver no chat, porque o pessoal tá também, né? É isso que você falou. O terceiro round é throwing darts, né? Tentando achar ali o cara correto. E vão ter muitas discrepâncias de opiniões aqui, muitas. E ó, um exemplo delas é esse draft que o Dantas trouxe aqui, né? Um para valer que ele fez, acabou de finalizar, também Dynasty Superflex Tyrant Premium, como é o caso do nosso mock. E olha a diferença, né? O Michael Wilson, por exemplo, que saiu aqui na 3.7 do próprio Mafra, e foi uma escolha bem sólida, porque eu gosto do landing spot e do capital de draft investido nele. Foi só uma escolha de 4ª rodada para ele, na 4.4. O Tyjae Spears saiu no terceiro round, né? Aqui para a gente, ele saiu no final do segundo, então foi um belo valor também. O Jaden Reed na 2.10, acho... Tá na zona para mim.
Uma zona bem interessante. Na nossa também saiu mais cedo, no nosso mock, na Exato. 2.6. E o Michael Mayer na 2.4 é um bom valor, até porque no nosso mock saiu na 2.1. Então, um belo draft finalizado pelo Dantas, né, Mafra? Sim, sim, muito bacana. Eu fico curioso para saber quais foram os outros, quem talvez tenha caído nesse draft, quem talvez tenha subido. Dantas, você está no nosso grupo do WhatsApp, se tiver depois o link para o draft em si, seria muito legal olhar isso, porque eu estou curioso para saber como é que o TJ Spears caiu para esse terceiro round e como é que o Michael Wilson caiu para o quarto. Mas, novamente, acho que aqui existem prós e contras de diversos jogadores, gente que vai colocar o Sean Tucker ali no terceiro round e tá ok, porque tem um entendimento X. Tem gente que vai colocar o próprio Puka Nacua no quarto round, também tá ok, porque tem um entendimento Y. Mas curioso para ver. Então, Danta, se você quiser participar, né, partilhar isso conosco, seria muito bacana. Boa, o Daniel aqui está perguntando, Justin Ross não volta esse ano ainda? Viu ele treinando com o Mahomes? A gente espera que sim, porque a lesão que ele teve foi muito grave, Sim. mas depois de mais de um ano aí se recuperando de molho, parece que agora vai. Lembrando que é um prospecto que teve muito destaque enquanto ele não tinha sofrido a lesão no college, né? Acabou não sendo draftado em 2022, mas assim que terminou o draft, os Chiefs correram e assinaram com ele como o DFA, né? Undrafted Free Agent. E dentro dessa confusão que é esse wide receiver 1 aí dos Chiefs, né? Eu acho que em termos de talento apenas, com toda essa questão do físico de lado, o Justin Ross tem toda a capacidade de assumir esse protagonismo, né? Porque é um cara muito interessante, né, Mafra? Sim, sim, tinha um baita do potencial, era ventilado como um first rounder e tudo mais. E eu lembro que quando ele teve a lesão, muita gente falou, pô, acabou a carreira dele. Mesmo assim, o Chiefs foi lá, pegou ele como você falou, undrafted free agent, segurou ele pelo ano passado inteiro até ele se recuperar. Ele está realmente treinando, voltou a treinar agora, ainda não está pronto para o jogo, mas está treinando. E eu tô curioso para ver o que vai sair dele. Assim. Eu tenho ele, acho que em uma liga, tenho guardado ele por um ano, desde o ano passado. Muito porque tem um torcedor do Chiefs nessa liga, então estou tentando segurar, porque, né, para outra pessoa não pegar. Mas é um cara que tem um baita de um potencial, tem que ver se essa lesão não destruiu ele, e também, querendo ou não, ele vai para um time que tem várias opções de wide receiver, então ele vai ter que brigar para conseguir o próprio espaço. Bem por aí mesmo. Agradecer demais ao Rafael Leite aí, mais um inscrito no nosso canal. Muito Valeu, obrigado. Se Rafa. você ainda não se inscreveu, inclusive, por favor, o faça para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Matheus chegando aí para o salve também. Fala, Teteus. Boa noite aí para o seu amigo Mafra. E o Ruizão brincando com a gente que o Puka Nacua só sai de pauta quando receber a jaqueta amarela, né? Vai Vai para o Hall receber, of vai Fame, receber. certeza, né? Puka Nacua Hall of Famer. Ó, Pedro Decker aí aparecendo para defender a primeira escolha do quarto round. Então, mais do que propício aí o comentário dele sobre o Elijah Higgins, né? É esse o primeiro nome dele? Isso. Exatamente, Elijah Higgins, falando o seguinte: prospecto bem produtivo que vai ser convertido em tight end. Logo deve receber a designação wide receiver e tight end. E sem o Gesicki, né, que saiu do Miami Dolphins, que foi o time que draftou o Higgins, lembrando que só tinha 4 escolhas, o que também é mais uma credencial para o jogador, e com o Long sendo trocado, quase não haverá concorrência entre os possíveis tarentes, se ele realmente ganhasse a designação. Realmente, numa liga Tyrene Premium, chama bastante atenção. Eu, inclusive, não tinha essa informação, então agradeço ao Pedro aí. O Higgins não estava no meu Aprendemos algo, eu radar, também não. confesso. Sim, Então, aprendemos algo é agora. isso, né? Mais um exemplo da troca de ideias e de informações da comunidade que faz a gente enriquecer o nosso repertório, né, Márcio? Sim, valeu, Pedrão, pela informação. Eu realmente também não sabia que ele estava sendo convertido para Tyrande. Inclusive, essa sua argumentação é mais, acho que uma prova da questão que ele poderia ter saído no terceiro round, não seria problema nenhum, não seria uma discussão e falar que está errado. Não acho que você precisa defender a pick necessariamente, porque não acho que é uma pick ruim, especialmente no quarto round. A gente tem que fazer isso, Não é tudo a existe questão do pique ruim no upside. quarto round. Exato, é toda questão de upside, do que você vê que pode funcionar, qual que é o caminho para a produção. Então, pô, muito bacana e muito bacana saber sobre esse ponto. Então, o pessoal que vai fazer draft aí, fiquem de olho no Elijah Higgins, porque pode ser realmente um baita do steal, essa questão de estar trocando de posição ali, num time que gosta muito de passar a bola e tem um head coach muito bom. Exatamente. E antes da gente fazer o quarto round aqui, o recap rapidinho, mandar um salve para o meu amigo Lucão, que está falando que espera que o Mafra, e eu também, viu, Lucão, estejamos errados sobre o Hyatt, porque ele não aguenta mais o wide receiver que não produz no New York Football Giants. E Agora você, agradecer ao Matheus.
Só explicar uma coisa, a questão do Hyatt é que eu não acho que ele não vai produzir, eu acho que ele é limitado, eu acho que ele tem um tipo só de jogo. E isso acaba sendo interessante para a NFL, como por exemplo o Marquez Valdes-Scantling é um cara super procurado, tanto é que quando ele ficou free agent do Packers, o Chiefs já foi lá buscá-lo, porque ele tem uma função no time, né? Ele tem a função de deep threat, ele tem a função de quebrar ali a defesa, então isso para a NFL é muito importante. Eu acho que o Hyatt tem esse potencial de ser um MVS 2.0, como eu tenho chamado ele, mas para o Fantasy, eu acho que ele não é o cara que vale a pena investir um capital de draft muito alto. Mas posso quebrar minha cara também, se você acha que ele tem produção e tem um caminho muito bom para se tornar esse deep threat consistente, como por exemplo o Deshaun Jackson da vida, pô, por que não? Mas tenho minhas dúvidas quanto ao encaixe com o Daniel Jones e todo o esquema ofensivo dos Giants, do Brian Daboll. Sim. E o principal para mim que fez ele definitivamente cair nos rankings foi o capital de draft, né? Alguém que era mocado muitas vezes para o final do primeiro round, acabou saindo só no terceiro. Realmente não gostei disso. Foi mais uma red flag sobre um prospecto com quem eu já tinha minhas reservas, né? Via muito mais como realmente uma ameaça em profundidade, pouco refinamento de corrida de rotas, por exemplo, até mesmo na hora de receber o passe, né, as chamadas hands, as mãos ali, e também o disclaimer de sempre do ataque de Tennessee, que é pouco traduzível para o nível profissional. Agradecer o Matheus aí de lembrar a galera para deixar o like e se inscrever no canal, valeu demais. Valeu. E o Lucão concordando com a gente que realmente o esquema dos Giants não favorece o Hyatt. Espero que sejamos errados sobre no Fantasy Football e na vida real. Surpresas sempre acontecem, Lucão. Mas, aproveitando a questão do Higgins, já trazida pelo Pedro, que abriu o nosso quarto round, tivemos também Deuce Vaughn, running back do Dallas Cowboys, e que inclusive rendeu um vídeo muito bacana. Se você ainda não assistiu nas redes sociais, vale a pena. Toda a emoção do War Room dos Cowboys ao selecionar um jogador que é filho de um dos funcionários de scout lá dos Cowboys, foi bem bacana esse momento. O Dwayne McBride chegando lá no Minnesota Vikings, mas com capital de draft bem baixo, acho que foi só sétimo round, mas com as dúvidas aí sobre a permanência do Dalvin Cook, vale essa aposta. Parker Washington, wide receiver do Jacksonville Jaguars na 4.4. Tyler Scott, novo wide receiver do meu Chicago Bears, achei um valor bem interessante nessa 4.5, ele que é o mais rápido da classe de wide receivers de 2023. Sean Tucker, running back, que acabou sendo undrafted free agent dos Buccaneers, saindo aqui também na 4.6. Tucker Kraft, outro tight end dos Packers na 4.7. Xavier Hutchinson, dos Texans na 4.8. O Israel Abanikanda, né? Talvez aquele que tenha mais despencado nos rankings, pelo menos no nosso mock de uma semana para outra, running back aí, que era muito cotado, mas que acabou caindo num land spot que o pessoal não gostou. New York Jets, que tem um dono absoluto na figura do Breece Hall, mas na minha opinião caiu demais para essa 4.9. E aí o Zach Hunt, nosso queridíssimo do RAS 10, atleticismo absurdo, que foi lá para os Jets também, mas só no sétimo round, na 4.10. O Stetson Bennett, que para mim deveria ter saído um pouquinho mais cedo, né? Quarterback dos Rams, se a gente lembrar que o Matthew Stafford tem suas dúvidas sobre a saúde, né? O pescoço lá, que não deixou ele jogar com consistência em 2022, e tendo sido uma escolha de quarto round para os Rams também, eu achei que ele poderia ter saído mais tarde no NFL Draft, saiu só na 4.11 aqui no nosso mock Superflex, e eu fechei com o Evan Hull, que é um bom recebedor aí, vindo do backfield, foi lá para os Colts, talvez seja uma nova versão de um running back que a gente costumou ver indo bem nos Colts, esse third down back, né? Para complementar o Jonathan Taylor, o Naheem Hines foi exatamente o último exemplar aí desse espécime de third down back dos Colts. Mas enfim, suas considerações aí sobre esse quarto e último round, Mafra. Cara, aqui é upside e valor, assim, ou pelo menos valor percebido, né? Eu gosto da pick do Svon, por exemplo, apesar dele ser uma cópia do Tony Pollard em termos de estilo de jogo, o Cowboys não tem um running back reserva, então ele pode ser, de alguma forma, um substituto ali para várias jogadas que o Cowboys tem, e o Pollard já mostrou que o Cowboys sabe esquematizar muito bem para esse tipo de jogador, então achei legal. O McBride, eu tinha ele em mais alta conta do que nesse exato momento, principalmente porque eles trouxeram de volta o Mattison, então o Dalvin Cook e o Mattison continuam lá naquele time, então ele nesse exato momento, Dwayne McBride é o running back 3, né?
mas os rumores sobre a troca do Dalvin Cook continuam por aí, então vai que, né? O Tyler Scott, eu acho que é um bom valor também nesse quarto round. Eu não confio muito no Fields, então para mim o teto dele é muito mais baixo do que a média. O Tyler Craft que eu peguei é muito essa questão de vai que, né? Ou é ele ou é o Luck Musgrave. O Tyler Craft também é bom em passe, ele também é um pegador de passe, não tão digamos, prominente quanto o Luke Musgrave, mas também sabe fazer isso. Era um cara muito bem cotado e foi também draftado no segundo round com o Packers, terceiro round, aliás, desculpa, com o Packers. Então eu gosto bastante dele. O Abanikanda é uma surpresa, mas eu entendo ele ter caído muito porque ele foi num backfield que tem Breece Hall, Michael Carter e Zonovan Knight. O Zonovan Knight é fraquíssimo, mas ele tá lá, ele teve sua utilização ano passado, então ele tá nesse bolo, nessa confusão ali, e vai jogar com um quarterback que tem uma preferência muito grande para wide receiver. Então, até mesmo o Breece Hall eu tô um pouquinho receoso. Eu acho que ele vai ser muito produtivo, tá? Não acho que ele vai ser um bust, nada disso. Mas eu acho que ele vai ter números um pouquinho mais modestos do que ele teria se fosse o Zach Wilson, o Flacco ou qualquer outra pessoa. Mas assim, cara, tirando acho que o Stetson Bennett, que também eu concordo com você, eu teria colocado ele mais à frente, talvez até saindo no terceiro round. O resto ali é tudo upside, tudo possibilidades de você identificar um teto alto. É isso, basicamente. Exatamente, é bem por aí. Aí, totalmente nessa questão do teto, o Zach Ertz me chama atenção aqui, mas eu gostaria de ter visto um capital de draft bem melhor do que apenas sétima rodada no NFL Draft, né? Tinha gente especulando que ele poderia sair até no final do segundo round, né? Durante o dia 2, mas não foi o caso, muito pelo contrário, então isso fez ele despencar nos meus rankings também. Mas, enfim, se ele conseguir traduzir todo esse atleticismo fora do comum, de alguém que corre 4,5 com mais de 2 metros de altura, quem sabe pode dar alguma coisa. E é tudo bilhete de loteria, realmente, nesse quarto round, então gosto da escolha assim. O Tyler Scott, né, defendendo, claro, o meu Chicago Bears, e principalmente Justin Fields, né, que vai dar o próximo passo definitivo em 2023, a lá Jalen Hurts, confiem bastante nisso, porque a gente endereçou a linha ofensiva, ele tem armas interessantes, uma delas mais nova é o próprio Tyler Scott, gosto das perspectivas dele, até ainda mais com esse valor de quarta rodada, porque ele pode vir a substituir o Darnell Mooney, né, que é um prospecto em relação a quem ele é muito comparado, até mesmo nos scouts pré-draft, porque o Mooney vai para o último ano de contrato, né? Então, se o Scott conseguir mostrar algum tipo de consistência, ele pode ser esse substituto e acabar sendo aquele flex eventual para o Fantasy. Então, gosto bastante da escolha. E sobre o dos Von, só para fechar, eu acho que isso indica ainda mais a chance dos Cowboys assinarem com um veterano e provavelmente com o próprio Ezekiel Elliott aí até setembro, lógico que ganhando muito menos dinheiro do que ele ganhava no contrato antigo, mas o fato deles terem trazido o mais diminuto dos running backs dessa classe, que tem realmente um estilo de jogo muito mais Tony Pollard do que grinder, como era o Zeke, isso me faz crer que eles ainda vão adicionar para esse running back room bastante defasado alguém que seja mais power back, se não for o Zeke, talvez o próprio Fournette ou algum outro nome. O Latavius Murray estava aí no mercado, ou ultra veterano, mas acabou lá no Buffalo Bills. Enfim, vamos ficar de olho se isso realmente se confirma, mas eu vejo o Dusval muito mais como alguém para atuar em special teams e quem sabe substituir o papel do Tony Pollard, muito também pelo capital de draft de apenas sexta rodada, do que alguém que pode fazer um combo interessante como eram Zeke e Pollard há pelo menos 2-3 anos, antes do Zeke realmente cair do cavalo e deixar de ser aquele running back top 15 que a gente estava acostumado, se não top 5, como ele já teve no grande auge das primeiras temporadas dele como profissional. Bom, dito isso, quero saber se você tem algo a acrescentar, Mafra, talvez no destaque final, atacar a questão do DeAndre Swift, né, de destino novo. Ele foi o único veterano trocado durante o NFL Draft e tem influência no nosso Fantasy Football agora, ele lá nos Eagles. Mas, enfim, fica à vontade para trazer o tema que você quiser para fechar nossa live de hoje, te agradecendo muito pelo papo de primeiríssima qualidade mais uma vez. Claro, acho que primeiro agradecer a galera toda que participou aí do mock, então nomear aqui, né, o Pedro, o Tom, o Diogo, o Alexandre, o Pedro, o Mário, o Lorenzo, a mim mesmo, o Dantas, o André, o William, o Saints é o
O Álvaro, exato. O Álvaro e, logicamente, você, né, por terem participado aí, por terem feito o draft conosco. A galera toda que está participando no chat, que tem entrado também, que tem conversado com a gente. O pessoal que vai ouvir depois também vai trazer aí questões, temas, sugestões. O pessoal no WhatsApp que também está bombando ali com uma discussão bastante saudável sobre quem pegar na 101, porque eu já meti aqui, 101 para mim é o Anthony Richardson, enfim. Primeiro, esse agradecimento muito bacana, tem sido muito legal esse processo todo que a gente tem tido aí. Acho que o ano de 2023 começou muito bem para todo mundo. Com relação ao DeAndre Swift, eu gosto muito do que aconteceu, acho que a trade foi super interessante e acho que o Eagles se deu super bem no sentido de pegar uma pick somente em 2025, uma troca lá para frente, porque eles ainda têm a chance de o ano que vem pegar uma compensatória, caso eles deixem o DeAndre Swift sair do time e ele consiga um contrato muito bom com algum outro. Mas a gente precisa lembrar que o DeAndre Swift é mais promessa do que realidade. Historicamente, a gente tem um hype muito grande em cima do DeAndre Swift, que ele nunca entregou, nunca. Ele é um bom running back, ele foi um baita de um prospect, ele tinha um nome super, super, né, valioso. Eu tinha ele, inclusive, em algumas ligas, mas ele é um cara que não tem entregado o que se espera dele, o que se espera de um running back desse nível. Então, a gente precisa ter isso em mente e, logicamente, ele está indo para um time que tem outro, digamos, VIP do departamento médico, que é o Rashad Penny. Rashad Penny também é muito talentoso, muito, muito talentoso, mas ele é, infelizmente, extremamente inconsistente na questão de lesões. Então, os dois são inconsistentes em termos de lesão e muito talentosos. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, a gente precisa olhar para os dois como possivelmente jogadores que vão dividir esse backfield, não vai ter uma dominância nem do DeAndre Swift, nem do Rashad Penny. O Eagles é um time que sabe muito bem utilizar os jogadores que tem, sabe muito bem esquematizar para os jogadores que eles têm em mãos. Então, a gente vê o Miles Sanders, por exemplo, quando jogava, a gente tinha o Gainwell aparecendo ali do nada, o Boston Scott aparecendo ali do nada, comendo um touchdown ou outro do Miles Sanders. Então, eu acho que eles vão ser muito bem utilizados como jogadores da NFL, mas para o Fantasy eu não tenho, acho que esse afã de falar, nossa, ele foi para um time completo, um time redondo, e por isso ele vai voar, vai ser o running back 1, running back 2, running back 3 da NFL. Eu sinceramente não vejo isso acontecendo. Então, para quem está com esse hype do DeAndre Swift, presta atenção, olha para os números deles, vá no detalhe. Eu inclusive vou colocar depois no nosso grupo uma análise que foi feita com relação a ele, com relação ao que ele já entregou até esse momento, que eu acho que mostra mais essa realidade do que quem é o DeAndre Swift para uma expectativa de fantasy. Boa, vou bem na sua linha também, talvez com um pouquinho mais de otimismo, porque eu acho que enquanto ele estiver saudável e à disposição dos Eagles, ele tem não muito teto, mas um piso bacana de top 15 a 20, basicamente o que produziu o Miles Sanders ano passado, porque é um ataque terrestre com uma linha ofensiva sensacional e uma defesa que possibilita que esse jogo terrestre esteja bastante em campo também, no Philadelphia Eagles em si, que dá muita margem para touchdown terrestre, né? Ok que o Jalen Hurts tem os seus, mas o Sanders teve seu recorde disparado de touchdowns na última temporada, e eu acho que em termos de talento, o Swift é um upgrade claro, e tem características parecidas com o Sanders, mas é mais jogador do que o Sanders, então eu acho que esse é um motivo para otimismo, né? Para otimismo em relação ao Swift, mas claro, me preocupa o histórico de lesões. O Penny não é uma concorrência tão fraca assim, porque à disposição ele também é muito bom, talvez até mais explosivo como corredor do que o Swift, né? Ninguém esquece quem tinha o Penny nos playoffs de 2021, carregou times a títulos de fantasy naquela retinha final pelos Seahawks, né? E, enfim, estou curioso para saber como vai ser essa distribuição. Não espere Swift com mais de 45% dos snaps, isso não vai acontecer pela filosofia dos Eagles e pela própria característica do jogador, porque nos próprios Lions ele não conseguiu se estabelecer como esse workhorse, dividiu bastante com o Jamal Williams, e enfim, vamos ver quantos passes ele vai receber também, né, com a concorrência do Goddard, e principalmente dos dois wide receivers top 12, pelo menos, do Devonta Smith e no A.J. Brown. Mas eu acho que o piso é bacana pela qualidade do ataque dos Eagles, então temos motivos para nos animar agora com esse novo destino do Swift, mas não sei se as perspectivas são tão diferentes assim. Se ele tivesse continuado em Detroit, eles não tivessem draftado o Jahmyr Gibbs. Então, enfim, torcedores, calma, mas
Ainda bem que ele acabou sendo trocado e não continuou em Detroit, porque assustou muita gente que tinha o Swift em Dynasty depois da escolha do Gibbs na 12. De qualquer forma, para o Fantasy acabou acalmando todos esses ânimos. Bom, dito isso, vou agradecer demais aí a quem acompanhou a nossa live, quem está ouvindo no futuro ou assistindo no YouTube mesmo, e relembrar o nosso grupo de WhatsApp do Brasil Fantasy Football. Se você quiser trocar ideia com os quase 100 membros que já temos lá, manda um salve no nosso Instagram ou no Twitter. O Ruizão fixou lá um post para isso, é só mandar uma DM que a gente te adiciona. E, claro, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem a avaliação de 5 estrelas no podcast. Valeu demais aí ao Lorenzo, ao Lucas, ao Brasilício Thiago, ao Matheus Coelho, todo mundo que esteve aqui no nosso chat. Valeu também a você, Mafra, todo mundo que participou do mock. Estaremos de volta nas próximas semanas, provavelmente semana que vem, falando sobre o nosso startup. E é isso aí, Dynasty Season a todo vapor. Um grande abraço e até a próxima. Até, meus caros. Boa semana.